Salve, salve. Boa noite. Os amigos têm comentado muito aí, querendo, cobrando, né? Um bate-papo aí, trocar uma ideia sobre esse papo que aconteceu da rota e tal. Essa treta que teve aí, que da morte do soldado, policial da rota. E é um tema, assim, muito complexo, muito treta isso aí, né? Falar sobre isso. Então, hoje aqui no Visões de Periferia, a gente vai falar um pouco sobre isso. Antes de mais nada, curta o nosso vídeo, curta o nosso canal e seja bem-vindo também ao canal, se você é novo aqui. E é isso. Curta, compartilhe se puder, vai nos ajudar bastante. Tem o nosso apoia-se também, e diversas vezes nós postamos aqui e tal. E é isso. Segue a vinheta. Salve, salve, é isso aí. Cara, esse tema da rota é um tema, como disse, muito complexo, é muito treta, você fala sobre isso. Envolve muitas coisas, né? Você envolve uma força de elite da Polícia Militar, você envolve também criminosos do PCC, vamos dizer assim. Eu, particularmente, morando em periferia, eu fico muito pensando sobre isso, né? Um cara que é uma organização criminosa desse tamanho, né? Se o cara vai entrar nessas mesmo de trocar tiro com a rota, que assim, cara, o papo é reto, sabe? Assim, acho que a gente tem que trocar esse papo assim, de uma maneira bem tranquila, né? De boa, assim, conhecendo como eu conheço a periferia, eu sei como funciona, né? Infelizmente. E eu falo no sentido dos dois lados, tá? Tanto da parte das organizações, que é fato, quem sabe disso, quem mora em periferia. Cara, eu acho que até quem não mora em periferia, eu acho que já entende, eu acho que isso é um papo de muito tempo, né? Do que é uma polícia de elite. Teve o filme do Bop, por exemplo, aí, Tropa de Elite, que foi um filme que passou isso daí. E assim, e mexe muito com a gente, porque, tipo assim, se você é o trabalhador, se você. Esse papo de cidadão de bem é muito complicado, né? Você fala sobre isso. E quando você fala de criminosos, cara, particularmente morando em periferia, eu tenho certeza disso, né? Que o criminoso ele sabe muito bem onde ele está entrando, sabe o que ele está plantando, sabe o que ele tá, os riscos que eles estão correndo. Nesse caso específico da polícia, né, desse policial, desse soldado Reis da rota que morreu, assim, eu fico impressionado, querendo entender o porquê, né, de ter tido essa baixa aí dos policiais da rota. E quando eu não culpo, sabe, nem a rota e nem os policiais que estão lá, esses 600 policiais, esse efetivo que foi para lá, porque eu acho que tudo que eles queriam era estar lá. E falando como ser humano, tá? Falando como ser humano, sabe? A gente que trabalha em qualquer empresa. Claro que a gente não tem arma, que a gente não é policial, não é bandido, não é polícia, então a gente não usa arma. Mas o cara que usa arma, né, policiais de elite, e que perde um companheiro de trabalho, que vê sua esposa chorando, que vê o seu filhinho ali sabendo que vai crescer sem pai, como que esses policiais vão para lá para o Guarujá? Então, acho que deveria ter um cuidado especial pelo Tarcísio, sabe? Eu acho que tem muitas coisas, né? Eu não concordo com muita coisa que ele faz, mas eu acho que ele teve algumas coisas que teve os acertos. Eu gosto de falar o que é certo, o errado é errado. Basicamente é isso. Mas nesse caso, extremamente errado. E, cara, é básico. Eu acho que, de repente, não sei, se eu perdesse um amigo nessas condições e fosse um policial, cara, eu acho que provavelmente eu ia lá para me vingar. Basicamente é isso. E sempre foi assim. Quem conhece a história disso tudo sabe que, infelizmente, é assim, como o filme do Bob retratou. Matou um policial, lá no filme, né, na ficção científica lá e tal. Teve a questão do cabo Neto, do soldado Neto lá que morreu e tal. E o Bob subiu lá e fez o quê? Matou o baiano. E aquilo ali era básico. E quem assistiu o filme, pô, no final até comemora. Todos esses filmes de vingança, você sempre se assiste ali esperando aquele final em que o cara vai se vingar e vai ser certo. E muitas vezes as pessoas ficam felizes com isso. Então, assim,
Não só a rota, mas como qualquer polícia, eles obedecem a ordens. E se você está naquela situação, né, de se colocar numa situação de vingança, que como ser humano, como eu disse aqui, é claro, tanto que você vê milhares de pessoas falando isso, vi Antonelli falando lá no Morning Show sobre isso. Ah, tem que matar mesmo, bandido tem que morrer, que não sei o que, cara. Bandido tem que morrer como todo mundo pode morrer. Isso é normal. Agora, quando o policial mata, ele, infelizmente, ele também está se inserindo em crime. Isso é fato. O tenente Derrite, à época, né, que ele era da rota, e eu acompanho há muito tempo. Puta, eu acho um cara inteligente pra caramba, de verdade, sim, sabe? Acho que é um cara estudado. Ele, por matar, ele foi meio que expulso. Ele, hoje em dia, ele fala que não foi expulso e tal, que foi simplesmente retirado da rota e tal. Bom, pra mim, ele foi expulso, né, da corporação que ele amava, era a rota. E tem vários homicídios nas costas, assim, no sentido de trocar tipo bandido, tem muitos homicídios e tal. E para um policial da rota, eu acho que é bem viável, que são confrontos bem violentos, né, um armamento pesado, e, e eles combatem o crime organizado. Então, infelizmente, eu acho que vai acontecer isso mesmo. Eu acho que é bem que um normal. Só que existem muitas falas e tal. Mesmo assim, eu, particularmente, eu acho ele um cara muito inteligente, sabe? E eu acho que a culpa não é dele. Também. Tudo que é feito é comandado pelo governador. E lá atrás, na época do Dória entrou no governo nessa loucura bolsonarista aí, que até hoje ainda integra a nossa sociedade, né, brasileira aí, que você vê milhares de loucuras aí. Ele, o Witzel, no Rio de Janeiro e tal, eles entraram com um papo meio louco, né, falando sobre tiro na cabecinha, eu tenho que matar, bandido tem que morrer, bandido bom, bandido morto. Só que assim, são esses caras que atiram. Quem atiram são policiais como o Derrite, como o soldado lá que morreu. Esqueci o nome dele agora. Então, assim, e quando isso acontece, que a mídia vem para cima e cobra, eu vou esperar para ver quanto tempo o Tarcísio vai voltar atrás nisso. Né? Essa operação que, por exemplo, está tendo lá na Baixada, lá, e que já levou a 16 mortos por terem passagens pela polícia. E isso confunde a cabeça das pessoas. Ah, porque o cara tem passagem pela polícia, pô, pronto. Por isso a polícia tem que matar. Quem determinou isso daí? A polícia tem que matar. Numa troca de tiro, num confronto, pô, eu acho que é válido, infelizmente, tal, aí quem tem o maior treinamento, né, vai ter o maior êxito. Eu acho que isso é, claro, é do ser humano e, sei lá, faz parte dessa guerra que eu, particularmente, eu não concordo. Eu acho que a gente não tem que ir por esse caminho. Esse caminho da guerra é o caminho totalmente errado. A gente está vendo a guerra, por exemplo, da Rússia lá e da Ucrânia, que até agora não chegou a um fim. Já está levando quanto tempo já? Um ano e meio, sei lá. Então, o governador é responsável por isso. Essas 16 mortes é responsabilidade do governador, que coloca 600 policiais, dentre eles policiais da rota também, da mesma, do mesmo batalhão Soldado Reis, que com certeza, como seres humanos, eles vão querer cobrar por aquilo, pela esposa, pelo filho. Assim, ó, teve a resposta, a gente foi lá atrás e matamos. Que não foi nem o caso. O que supostamente, né, matou o Soldado Reis, foi preso. Só que a operação continua. E ele nem lá estava, né? Eu acho que ele estava aqui em cima já. Então, escutando o secretário Derrite essa semana, também no Morning Show, que como vocês que acompanham aqui o canal aqui, vocês sabem que eu assisto. O Fábio já até tirou uma onda com a minha cara. E várias pessoas que são petistas, são de esquerda, falam, caraca, como você consegue assistir? Como você tem estômago para assistir? Cara, porque eu gosto de ver o outro lado, eu gosto de escutar o outro lado também. Eu não acho que todo mundo é 100% errado. E nem que é 100% certo. A gente tem nossos defeitos, nossos erros, nossos acertos. Isso aí eu acho que é básico. Só que quando você pega um policial e coloca numa condição dessa, cara, para estar fazendo esse trabalho,
Eu acho que você está colocando esses policiais para se vingar. Você está fazendo esse trabalho. E foi o que aconteceu, entendeu? Então aí tem milhares de coisas, o cara fala que é narrativa, não sei. Ah, que vai matar 60 pessoas e tal. Meu, é difícil a gente falar, é muito complicado, muito complexo. Você precisa de uma investigação apurada em cima disso. E aí já existem algumas. Tem questão das câmeras. As câmeras são poucas demais para o efetivo da polícia, né? E existem policiais que são favoráveis a isso, tem policiais que são contra. Então é assim, certo pelo certo. Se eles usarem as câmeras, vamos comprovar se eles estão certos no que eles estão falando ou estão errados. Cara, o básico é isso, infelizmente. Só que a gente entra numa nossa neuma, numa loucura de achar que a gente tem um direito de fazer o que a gente quer. E a gente meio que nem percebe, é imperceptível. É dentro daquilo que a gente está fazendo, né? E acabar as coisas acontecendo. E você, entre aspas, achando que está certo na sua conduta, o que não está. E está sozinhos. Quando eu vejo o bandido e vejo o policial, de fato, esse policial que entra dentro das comunidades, troca um tiro com bandidos, e os bandidos em si, eu penso assim que, pô, eu acho que eles estão no caso do traficante, na questão do dinheiro, de querer o dinheiro, de querer ter uma vida legal, mas de forma criminosa. O policial, de atender uma demanda do Estado, de proteger os mais ricos, e fazer isso que fazem dentro das periferias. E assim, cara, eu não tô querendo fazer crítica à polícia, pelo amor de Deus, não é bem isso, não. Apesar de ter várias críticas, como também ter vários elogios, eu acho que tem muita coisa bacana também. E claro que se criou uma casca ali, que as pessoas, eles não querem, tipo, trocar esse papo, sabe? Essa ideia já criou um ranço com a polícia, principalmente que é de periferia, porque os tratamentos e as abordagens são muito pesadas. Inclusive, está tendo relatos agora sobre isso. É verdade, não é? Não sei. São relatos que estão sendo feitos, entendeu? Mas quem conhece a polícia sabe que, infelizmente, na periferia, o tratamento é diferente. Você jamais vai ver uma troca de tiros em Copacabana, em Moema. Você acha que, por exemplo, se um bandido ali de Moema tivesse matado um policial, você acha que eles invadem Moema, invadir Alphaville, trocando tiro, metendo bala em todo mundo lá? Não. Porque na mentalidade deles, os criminosos estão aqui, nas periferias. Aquele cara que hostilizou lá em Alphaville, cara, eu sempre gosto de falar sobre isso. Eu acho que ali foi um fato, assim, consumado do que é a polícia para certos públicos. O cara de Alphaville xingou uma policial de puta e falou pro cara, se ele entrasse dentro da casa dele lá, ele ia ver o que ia acontecer com ele. Já tava ligando pra um mala lá e tal, e toda aquela coisa. Eu tenho muita curiosidade de saber o que aconteceu com aquele cara. E eu sei, tenho certeza que se fosse na periferia um caso daquele, o final teria sido outro. No mínimo uma agressão, no mínimo, quem sabe até uma morte, não sei. Pode ser que não, o cara estava desarmado, não sei. De repente, e acabei muito do policial que está lá, quais as condições psicológicas que esse policial está lá, que é esse caso da rota. Esses policiais que foram para a Baixada, quais as condições psicológicas? Eles perderam um amigo, um jovem ali, comandantes, de repente, ali eram professores, considerado como se fosse um pai. De repente o cara é um cara engraçado, um cara da hora, um cara gente boa pra caramba, pô, a gente perdeu um amigo. Quando você perde um amigo por doença é uma coisa, quando você perde um amigo assassinado, você tem o poder de se vingar, falando como ser humano mais uma vez, sabe qual vai ser a ação? Então, nesse ponto, é o ponto onde eu critico o Tarcísio. E acho que ele tem a maior responsabilidade disso, de ter colocado essas pessoas lá para se vingarem. Bom, não prendeu o cara que matou? Continua ainda por quê? Ah, porque a criminalidade continua, normal, o tráfico continua, normal. Isso não vai acabar. Existem outros meios. Existem outros meios de você, de forma inteligente, para você fazer isso. Uma forma dessa, como eu comecei a falar aqui, como sempre, eu dou umas desviadas aqui nos focos aqui, foi a questão do Derrite, falando no Morning Show, em questão de um curso que ele fez, não sei se foi em Israel, não lembro agora onde foi, mas ele falou que fez um curso aí fora do Brasil e tal, que fala da economia ilícita. Eu acho que esse é o caminho. Essa é uma forma inteligente da gente
a gente está tentando melhorar isso. Porque, cara, quem é criminoso já é criminoso, o policial que mata, ele já é o que mata. Então, assim, essas coisas para reverter é muito difícil. Mas você tem que trabalhar para que não tenha mais a exersão dessas pessoas nesse mundo criminoso. E isso eu falo tanto do próprio criminoso, quanto do policial que se insere no mundo criminoso. Quando ele faz uma morte dessa, e não é uma troca de tiro, é simplesmente pegou o cara aí e tal, e o cara tem passagem pela polícia e mata simplesmente porque os caras mataram o amigo dele. E quem sou eu para criticar isso? Apesar de não achar certo. Só que isso vai para um mundo de guerra. Uma parada de guerra. Os caras matam aqui para lá, os caras de lá para cá. Manda. E assim, essas organizações criminosas, elas estão crescendo. Então, da mesma forma que o Estado tem toda a hierarquia da polícia militar, das pessoas que ficam atrás das mesas, ordenando para que esses soldados, esses policiais de baixas patentes, vão para as comunidades trocar tiro com os bandidos, hoje em dia, os próprios bandidos também já têm seus próprios soldados, que tá lá simplesmente para trocar tiro também com os caras, para defender o patrimônio que os caras têm. Muitas vezes, necessariamente, os caras nem estão mais lá. Só mandam, ó, troca tiro com os caras lá, mata fulano de tal, como infelizmente aconteceu. Foi o caso de uma cabo que foi baleada, e outro policial que eu não sei qual a patente dele, também na região da Baixada, aqui de São Paulo. Então, quer dizer, a gente está meio que transformando isso em guerra. Então, a gente que mora em comunidades, mora em periferias e tal, então a gente fica com medo. Mesmo, por exemplo, não tendo passagem e tal, mas tendo filhos que já tem uma idade que gosta de ir para os rolezinhos, gosta de ir para balada. E eu tô falando aqui, cara, papo reto, sabe? Já teve casos aqui no Tiradentes já de abordagens policiais mais pesadas, com mais hostilizações. Então, isso vai transformando toda essa situação numa questão de guerra. E a gente está no meio. E muitas vezes, aparentemente, parece que a gente não é considerado gente de bem, sabe? Quando você vê, por exemplo, o Antonelli falando que a polícia tem que entrar e matar mesmo e tal, mesmo sem pedir, né, uma investigação de fatos para comprovar que não, realmente os caras foram trocando tiro e tal. O simples fato do cara ter sido preso, o Lula foi preso. O Bolsonaro pode ser preso amanhã, e aí? Só por isso vão matar os caras? Tá certo isso aí? Será que os caras vão morrer dessa forma? E estou falando desses dois, mas tem vários outros aí. Tem dinheiro, colarinho branco, crimes do colarinho branco. Então, acho que esse é o ponto. E o final de toda essa história aí, todos os policiais que estão envolvidos nisso, vai chegar uma investigação e vai se confirmar se houve abuso ou não, se foi realmente mortes devido a ocorrências que houveram. E assim, eu sempre quero acreditar nisso e tal, mesmo concordando com essa questão de mortes, que isso leva a guerras, como já teve em 2002, eu acho, parou São Paulo. E também foi mais ou menos nessas mesmas condições, em uma guerra entre o crime organizado e a Rota, por exemplo, que parou São Paulo, ficou 3 dias, eu acho. A Paulista, por exemplo, passava um carro, passava uma viaturinha lá. Eu trabalhava em empresa de ônibus, ficou 3 dias fechadas. 3 dias fechada essa empresa. Eu acho que foi queimado aproximadamente, eu acho que uns 15 ônibus, mais ou menos, ou até mais. A gente ficou trabalhando numa situação assim de medo, de você se deslocar para o seu trabalho, do seu trabalho para sua casa, e você, no decorrente do trabalho ali e tal, de repente os caras vinham botar fogo no ônibus e tal. Era uma guerra que estava acontecendo ali, salvo geral e tal. E não sei como você de repente parou. Assim, mais uma vez, a responsabilidade disso não é dos policiais. A responsabilidade disso daí é do Tarcísio, que colocou essas pessoas nessas condições de vingança, que estavam querendo correr atrás do que foi feito com um amigo, e eu acho que é compreensível isso aí, totalmente. Mas quando você tem a mentalidade, a frieza, a tranquilidade, fala, não, a gente vai estudar, a gente vai se vingar, Soldado Reis, mas de outra forma, não matando, não fazendo a mesma coisa que eles fizeram. Eles são criminosos, nós não. Nós somos trabalhadores da segurança pública, nós temos um índice baixo
a nível Brasil, temos um equipamento forte, um aparato forte, uma inteligência forte. Não vamos sujar e nem manchar a nossa corporação, né? Um exemplo aí. E aí vai segurar a onda dos caras, não deixando que isso acontecesse. Infelizmente, 16 mortos que podem ocasionar problemas para esses policiais. E se tiver errado, cara, tá errado, tá errado. É o que eles cobram também. Mesmo sabendo que eles sofrem essa dor. Desse policial tão jovem que veio a falecer aí. E assim, de verdade, morando em periferia, eu acho que você pode, de repente, não sei, se tiver um acesso a algum cara criminoso da sua quebrada, sei lá, uma pessoa que mora em quebrada, as abordagens da rota é totalmente diferente, do choque, que são polícias de elite, é uma abordagem diferente. É uma abordagem educada, é uma abordagem respeitosa, dentro do trabalho deles, e dentro do que é a periferia, infelizmente, tem alguns criminosos, e assim, pela questão até da educação, mas assim, na região nobre, São Paulo, de qualquer lugar do país, tem muito mais criminosos, nós muito mais poderosos. Esses criminosos, sim, são os verdadeiros criminosos, que faz com que pessoas da periferia não sejam só uma massa de manobra. A mesma coisa que eu acho desses policiais que invadem casas das pessoas sem mandado de prisão. Isso não existe na periferia. Isso não existe na periferia. E se tiver, de repente, algum policial quiser falar sobre isso aqui no canal, a gente pode sentar para trocar essa ideia também. Então, o caminho é o que o Derrite falou, que eu acredito. Mesmo ele mandando esse pessoal para lá, e mesmo ele falando que tem que combater o crime dessa forma mesmo e tal, que não pode dar moleza e tal, para mim, eu acho que nesse caminho ele está errado. O caminho é pela inteligência e em busca de quebrar as pernas dessa questão dessa economia ilícita. É igual a questão agora que está tendo aí da descriminalização da maconha e tal. Eu acho que é bacana. Mas até o Girão, que eu não suporto esse cara, eu acho ele um nojo. Mas ele colocou uma questão que eu sou obrigado a aplaudir, que ele falou. Isso é um absurdo, né? Para um cara de esquerda aplaudir um cara como aquele. Mas ele falou um fato que é certo. Vamos criminalizar as drogas? Vamos. Tá, as pessoas vão comprar drogas aonde? Continuar comprando nas bocadas? Então, tem um erro aí. É preciso se conversar mais, é um tema sério, um tema polêmico. Eu sou favorável à descriminalização das drogas. Das drogas, nem tanto, mas, por exemplo, da maconha, que também tem a questão lá do canabidiol, que serve para a cura de doenças. Isso pode diminuir a burocracia para que essas pessoas tenham o acesso a essa droga, de repente, com tratamento. Né? Então, sentar e trocar um papo, numa boa. É a mesma coisa da Cracolândia. Eu vi a Soninha Francini, também no Morning Show ontem, um cara muito legal. Sei que vocês não curtem, sei que vocês não gostam, mas tenta pegar esse tema, você trocar ideia. Ela não criticou o governo federal, ela falou, tipo, ideia numa boa. Ela falou todos os temas, temos até polêmicos, assim, que dividem as opiniões, mas bem na boa mesmo, assim. Quem conhece ela sabe, e papo. Mas é bem isso. E ela falou algo do sentido de que eu, particularmente, eu sou favorável à internação compulsória. Falei aqui, eu acho que a gente nem discutiu, eu e o Fábio Jano aqui e tal. Não sei se eles concordam com isso e tal, provavelmente não, de repente pelo pensamento, porque assim, aquelas pessoas que estão ali nas ruas, elas elas não estão em condições de pedir um tratamento. Alguns, no meio de, sei lá, de 1.000, sei lá, uns 4, 5, um belo dia ele acorda e fala, cara, eu não quero mais ver isso, tal, e de repente pode correr atrás disso. E não tem tratamento. Ainda está muito pequeno, essa coisa. Então, assim, vai levar compulsoriamente, que eu concordo? Concordo. Mas vai levar para onde? Aí é a parte que eu já fico pensando sobre isso. Vai levar para onde essas pessoas? Qual o tipo de tratamento? Quem vai fazer esse tratamento? Então é hora da esquerda entrar nesse jogo, sentar com o pessoal da direita, levar de forma compulsória, mas levar para um espaço onde tem tratamento. Pelo que a Soninha falou, já existem esses tratamentos, mas é muito pequeno. Não dá para abranger todas as pessoas. Então, de que forma você vai fazer isso? E no caso da descriminalização, voltando lá de novo, descriminaliza, por exemplo, o uso da maconha, eu sou favorável, que para mim não é proibido, as pessoas comem em qualquer lugar, o pai de família aí no ponto de ônibus trabalhando, indo trabalhar,
e não é usuário, e chega um moleque lá, ou um cara, uma mina e tal, fumando maconha de boa, como se não tivesse acontecido. Então, pô, não vem falar pra mim que isso aí é proibido, que não é, pô, a gente sabe que não é. Vamos parar com essa hipocrisia, eu acho que tá errado pra caramba. Então, que a pessoa possa comprar, o cara é trabalhador, sabe, o cara curte, do mesmo jeito que o cara curte tomar uma cachaça, tomar uma cerveja e pá, o cara pode comprar sua maconha lá, de boa. Agora, é justo também o cara que é trabalhador e faz o uso da maconha ter que ir numa boca de fumo, passar por uma hostilização, o policial prender ele e tal, sendo que o cara nunca roubou, o cara nunca foi um criminoso. Não sei, tem várias formas de pensar. Isso tem que sentar e conversar. Não adianta a gente ficar aqui discutindo, não, acho que não vai ser legal. A gente não vai conseguir resolver isso. Vai ser sentando e trocando um papo e entendendo esses lados, essas condições, como essa que o Girão falou, onde vai comprar. De repente você colocando um lugar pré-estabelecido, um lugar legal, onde essa pessoa pode comprar a sua maconha e tal, que seja, seu entorpecente lá e tal, de repente aquele vendedor hoje de maconha, que está na boca de fumo, ele deixa de ser um criminoso e passa a ser um trabalhador. Ele está vendendo um entorpecente da mesma forma que um dono de bar está vendendo cachaça. Quando você olha a Cracolândia, eu não vejo ninguém falando sobre isso. Mas quando você vê a Cracolândia, o pessoal está falando do crack. Mas se você rodar ali, como eu rodo, como eu vejo, como eu gosto de observar aquilo ali, existem milhares, mas milhares de pessoas mesmo com corote na mão. Corote não é ilícito, mas faz tanto mal. E de repente pessoas que estão ali naquele meio ali, só tomam de repente corote. De repente nunca fez o uso de pedra, de crack. Mas estão na rua da mesma forma que as pessoas que utilizam o crack. Então, gente, é sentar e tentar conversar, escutar o outro lado, debater quando não acha certo e tentar entrar em consenso para que a gente transforme esse Brasil, esse São Paulo tão rico, que é tão bacana, que gera tanto emprego, que traz tantas pessoas para cá, de uma forma bacana, assim, sabe, legal, para se viver, mas isso através da educação. Com guerra a gente não vai fazer nada, é que nessa condição que eu falei, da questão do Tarcísio, ele que é responsável de ter autorizado que essas pessoas, que esses policiais descessem para lá, para fazer disso. Claro que toda essa guerra com criminosos e tal tem que acabar, mas não, como que a gente vai acabar com o crime? Vai matou essas 16 aí, que nem sabe quais as condições, se realmente são criminosos mesmo, ou se cometeram crimes, sei lá, por morar em periferia e tal, e hoje em dia já estava na vida tranquila, trabalhando, como existem casos já falados sobre isso, é um caso, mas não deixa de ser um caso. Então, quer dizer, 16 já são 15 criminosos, tal, falando que é criminoso, mas no meio desse tinha uma pessoa que não era mais, entrou no crime, errou e depois voltou atrás, tá vivendo de boa, morreu. Tem relatos também de familiares de um cara que morreu, que estava com criança no colo. Então, tudo isso tem que ser apurado. A gente não pode também questionar, porque assim, você questionar a polícia é fácil. Os caras estão lá, mas eles estão amando de quem? Quem que autorizou que eles fossem para lá fazer esse tipo de coisa? A se vingarem. E, cara, infelizmente, essa é a verdade. O papo é esse, o papo reto é esse, é uma vingança. E aí, vai dividir opiniões. Ah, eu acho que não tem que se vingar. Você falar isso aí para uma pessoa que perdeu um amigo, um vizinho, a mulher que perdeu o pai do seu filho, perdeu o seu marido, é muito triste. Então, naquele momento ali, as pessoas estão daquele jeito. Todo mundo querendo. Aí se aparece um capetinha como esse, né? Caso do Tarcísio. E fala, filho, tá lá. Aí a gasolina tá ali, ó. Só pega ali, acende o fósforo e joga. E deixa o pau comer. Só quero ver que na hora que o bicho pegar, se ele vai assumir esse BO. Se ele vai segurar esses policiais que fizeram, cometeram esses homicídios aí. A gente não sabe em que situação que foi. Se foi de fato em legítima defesa ou se foi simplesmente uma vingança. E eu não estou aqui querendo julgar ninguém, até porque eu acho que nem as investigações ainda não foram finalizadas. Mas eu só quero ver se o governador vai segurar esse BO. Beleza? Então era basicamente isso que eu queria falar. Então, gente, vamos escutar mais, vamos trocar um papo, vamos sair dessa treta de guerra e tal, porque isso aí não vai virar nada. Beleza? Salve, salve, forte abraço. É isso. Tamo junto.
Não esqueça de seguir nosso canal, não esqueça de compartilhar os nossos vídeos. E é isso. Forte abraço.